oitavo ano, estamos de volta em mais uma videoaula e nosso assunto de hoje é Brasil Império Segundo Reinado. Esse período aí vai de 1840 até 1889 e foi um período aí que Dom Pedro II esteve no governo do Brasil. E como Dom Pedro II chegou aí a ser o imperador? Foi através do golpe da maioridade, né, que já estudamos isso no conteúdo anterior. Então, o que foi esse golpe da maioridade? Foi uma antecipação aí, né, da maioridade de Pedro Alcântara, que na época tinha 14 anos e ele não poderia aí assumir o trono com essa idade. Então, eles anteciparam a idade aí de Pedro Alcântara para que ele fosse o imperador. E esse golpe aí foi dado aí pelos grupos políticos liberais. E como que estava caracterizado aí o Brasil durante o segundo reinado? Houve aí um desenvolvimento industrial durante o segundo reinado, também aí o crescimento da urbanização em algumas regiões aí do Império, né? E também houve aí o início do processo aí da ruptura, ou para que acabasse aí com a escravidão, né? Durante o segundo reinado. E como estava aí a questão política, né? No segundo reinado? Na questão política aí, né, haviam assim, dois grupos aí, os conservadores, que eram grupos políticos, também havia os grupos liberais, assim como também houve lá no período regencial, né, esses dois grupos sempre brigavam aí para estar no poder, né, para estar no governo. No segundo reinado também, com o governo de Dom Pedro II, também houve essas disputas. Então, quem eram os conservadores aí? Os conservadores eram latifundiários, né, da região norte e nordeste, alguns comerciantes e alguns funcionários públicos, né, e o que eles queriam? Eles queriam a centralização política, né, eles queriam ali, né, que essa política ficasse em pequeno grupo de pessoas e que não houvesse nenhuma, que não alternasse. Já os liberais, né, eram latifundiários aí do sul e sudeste e a classe média, e o que eles queriam? Eles já queriam a descentralização aí política. Logo que aí Dom Pedro II, né, foi coroado a imperador em 1840, ele convoca uma eleição aí para formar a Câmara, né, dos Deputados, e nessa disputa aí das eleições, né, obviamente eram os grupos dos conservadores contra os grupos dos liberais, e durante essa eleição não ficou, né, essa eleição aí não ficou a disputa só entre as urnas. Houve muitas fraudes, né? Houve também muita violência, até porque o nome dessa eleição, na época, ficou chamada de eleição do cacete, justamente por tanta violência. Então, o que houve, né? Houve muita denúncia aí, por quê? Porque quem saiu vitorioso aí dessa eleição foi o grupo dos liberais, foi os políticos aí do lado dos liberais. E houve muita denúncia aí contra essa eleição, denúncias de fraude. Então, Dom Pedro II, ele usou o quê? Ele usou o seu poder moderador. E o que seria esse poder moderador? Era o quê? Ele poderia aí anular, eles tinham ele poderia fazer algumas alterações, né, caso ele houvesse que estivesse errado, mesmo aí, né, que for uma eleição e por meio de votação, mas ele poderia aí anular essa eleição, e assim ele fez. Ele anulou essa eleição, né, e colocou aí representantes exclusivamente dos grupos dos conservadores. E com essa atitude aí de Dom Pedro II, houve várias manifestações, houve várias aí questões contra Dom Pedro II, porque o que queria? Os liberais queriam aí já, né, a dissolução aí desse ministério que foi feito por Dom Pedro II só com os conservadores, e queria também aí a deposição dos governantes aí das províncias, porque também aí seria representante somente dos conservadores. Então, Pedro II, vendo todas essas manifestações, ele cria o parlamentarismo, né? E foi com uma influência também do parlamentarismo inglês. Mas esse parlamento aí, criado aqui no Brasil, ele foi totalmente ao contrário lá do inglês. Por quê? Porque eram até chamados de
parlamentarismo às avessas, porque mesmo tendo as eleições, mesmo por eleições feitas através dos parlamentos, Dom Pedro II poderia aí alterar alguns resultados aí usando o poder moderador. E lá no parlamentarismo inglês isso não havia, porque se houvesse a eleição, se os deputados aí fossem elegidos, obviamente, né, não teria nenhuma outra intervenção e ficaria como estava. Tá, mas isso não deu certo, né? Houve algumas manifestações, como a Revolução Praieira, que aconteceu em 1848, né, em Pernambuco. E o porquê, né, dessa revolução? Foi porque eles eram contra aí, esses revolucionários, eles eram contra aí a concentração de terra, né, e também por causa da miséria, né, das classes populares que estava acontecendo ali naquela região. Então eles estavam muito insatisfeitos aí com o governo de Dom Pedro II. Tanto é que essas manifestações aí, a Revolução Praieira foi dada aí esse nome justamente por um jornal chamado Diário Novo, e esse jornal era usado aí pelos grupos liberais para fazer denúncia, para fazer manifestações contra o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II, diante dessa situação, obviamente, né, ele deu um jeito longo de reprimir essa revolução. Essa revolução não foi para frente, né? Houve aí várias tropas aí do Império que foi para essa região justamente para acabar com essas rebeliões dos rebeldes. E nesse momento aí na região pernambucana, o que era aí o lucro, né, maior, né, dessa província seria aí a cana-de-açúcar. Só que essa cana-de-açúcar também já tinha perdido bastante a centralidade aí de lucro, ou seja, o governo federal já não tinha tanto mais interesse por aquela região. Né? E também houve algumas manifestações, né, contra o governo de Dom Pedro II, por causa de alguns comerciantes aí da região pernambucana que tinham algumas vantagens, comerciantes portugueses, né? Tinham algumas vantagens aí em cima do comércio. Tá, então houve aí essa revolução, mas ela foi contida pelas tropas do Império, né? E também teve a questão econômica, né? Como estava a questão econômica aí durante o segundo reinado, né? Essa economia aí ela era voltada para a exportação, era voltada também para a agricultura, né, para questões agrícolas, para mão de obra baseada em trabalho escravo, né, e por latifundiário, ou seja, grandes plantações, grandes concentrações de terra na mão de poucas pessoas. Tá? E nessa época, o produto de maior lucro que estava no Brasil, na década de 1850 mais ou menos, era o café. Então, o café era que dava maior lucro aí no período de Dom Pedro II, durante o governo de Dom Pedro II, porque ele era um produto que era exportado, né? Então, esse produto aí, houve maior desenvolvimento aí na área do Vale do Paraíba e Oeste Paulista, né? Por quê? Porque essa região tinha uma terra avermelhada e ela propícia, né? Era uma terra fértil aí para a plantação do café. E com essa plantação aí de café nessas regiões, houve um desenvolvimento maior nessas regiões. Né? Houve um desenvolvimento das fazendas, também na questão dos portos de Santo e Rio de Janeiro, maior, né? Maior movimento nesses portos. E durante esse período aí, houve um surto de industrialização. Foi chamado assim surto porque foi um período curto, né? Foi um período aí que nessas regiões, e principalmente Rio e São Paulo, houve um desenvolvimento aí de indústria, houve aí um desenvolvimento na área urbana, a iluminação iluminação pública passou a ser a gás, construção de ferrovias, os portos foram mais desenvolvidos justamente para escoar os produtos que eram de exportação, que é o caso do café.
E durante aí o reinado aí, durante o império aí do Dom Pedro II, ele governou de forma voltada aí para a elite, né? Não foi para as classes mais populares. Então, quem era mais beneficiado aí era quem tinha poder econômico. E a economia do Brasil estava naquela época diretamente ligada aí com a economia inglesa. Tá, finalizamos aqui, né, o nosso conteúdo sobre o Segundo Império. Espero vocês na próxima aula.